mês são 500 parcerias, ao redor de 500 parcerias. Foi muito rápida essa evolução. Nós começamos a conversar na semana passada, exatamente quando percebemos maior intensidade das filas, e quero agradecer essa parceria muito eficiente e que culminou das duas maneiras. A parceria com as prefeituras nos ajudou numa organização das filas e a maior eficiência na parte operacional, na parte tecnológica também. Um dia com mais de 500 mil até agora atendimentos, que é um número muito relevante. De novo, são pessoas que sacaram dinheiro dentro das agências nos ATMs e pelo aplicativo. Então, eu não estou falando de nenhum outro movimento das agências de pagamento de contas, de folha de pagamento normais, de procura por produtos de crédito, nada disso. Basicamente, unicamente, o saque do auxílio emergencial. Então, isso nos permite, com muita clareza, dizer que normalizamos, dentro do universo da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial. São 4.200 agências. Certamente pode haver algumas agências que têm um maior volume de pessoas ainda hoje, mas serão a exceção e não a regra, e isso nos deixa muito felizes, porque nós reagimos rápido. Esse é um volume, acabei não falando, embora já tenha falado algumas vezes antes, maior programa de auxílio já foi realizado no Brasil, programa coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais de 50 milhões de pessoas receberam em menos de um mês. Entre idealizar o programa, realizar um aplicativo para cadastramento, realizar um aplicativo para o pagamento, realizar a análise do cadastramento pela Dataprev e Ministério da Cidadania e pagar mais de 50 milhões de pessoas. Além disso, abrir 20 milhões de contas, conversando com o Banco Central sobre uma regulação que não existia, porque nós simplificamos de uma maneira única a abertura de contas. Normalmente, o volume de documentos necessário acabaria inviabilizando a abertura de 20, 30 milhões de contas. Tudo isso nós fizemos, o governo Bolsonaro, em menos de 20 dias. Então, nos deixa muito orgulhosos. O segundo lote de pagamento será feito de uma maneira muito mais eficiente, porque nós já temos a base das pessoas que receberão. Então, uma parte relevante do que a gente estava ainda pagando eram pessoas que a gente ia montando dentro da base de dados. E para não esperar um mês para começar a pagar, nós começamos pagando as pessoas que iam sendo analisadas. No segundo pagamento, na segunda parcela, poderemos pagar de uma maneira diferente. Estamos discutindo agora com o Ministério da Cidadania, mas uma maneira onde nós já temos a base de dados, então podemos ser muito mais eficientes. E a grande maioria das pessoas terá essa organização com datas espaçadas, ou seja, não faremos aquela maneira de pagar, por exemplo, janeiro ou fevereiro num dia, numa segunda-feira, março e abril numa terça, maio e junho na quarta, porque o que aconteceu foi que pagar 20 milhões de pessoas que têm um conhecimento muito baixo da questão de tecnologia acabava gerando uma demanda muito grande. Então, eu estou aqui, hoje foi uma conferência rápida, mas muito feliz. Quero dar os parabéns à nossa base de mais de 40 mil pessoas da Caixa Econômica Federal que estão trabalhando, que deixam todos os dias seus familiares em casa. Isso é uma coisa emotiva para mim, inclusive. Nós estamos num momento muito delicado do ponto de vista da pandemia e vários brasileiros estão trabalhando em home office. 40 mil funcionários da Caixa Econômica, de segunda a sábado, chegando 7 horas da manhã, e muitos saindo 4, 5 horas da tarde,
A gente teve algumas agências com mais de 2.000 atendimentos desse auxílio emergencial, pessoas atendendo 300, 400 pessoas em um dia, ajudando o pagamento. Então, esta é a característica principal desse banco de todos os brasileiros, que é a Caixa Econômica Federal. Então, eu quero agradecer muito aos funcionários da Caixa, que mostraram essa capacidade única de ajuda ao povo mais necessitado e de uma maneira recorde. Em 20 dias, 50 milhões de brasileiros recebendo, desde a montagem do aplicativo, a análise do aplicativo por outra parte do governo, a Dataprev e o Ministério da Cidadania, que estão fazendo um ótimo trabalho, e o pagamento efetivo. Então, quero agradecer, estou aqui à disposição para alguma dúvida. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, presidente, obrigada. A Michele Trombelli, ela é do Jornal da Band, ela coloca o seguinte: o que o senhor tem a dizer sobre pessoas que entrevistamos hoje na fila da Caixa e que chegaram de madrugada, porque não conseguiram ser atendidas nos últimos dias? Muitas disseram que não tinha mais senha por volta das 10 da manhã e os mandaram de volta para casa. Michele, né? Isso, Michele. Michele, eu gostaria até, por favor, que se você pudesse indicar o nome das agências, porque o feedback que nós temos, e eu, de novo, tenho ido a várias agências, é que, primeiro, isso não aconteceu ontem, nós atendemos, e ontem as filas acabaram meio-dia, 1h da tarde. Muito difícil as filas se estenderem após 2h da tarde. Sim, algumas agências sim. Hoje, como a gente mostrou por fotos, e agências muito cheias, 8h30, nós já não tinha mais ninguém na fila. Então, por favor, nos ajude e, por favor, todos vocês, é um pedido que eu faço à imprensa, reverberem. Não há necessidade de chegar de madrugada. Mais do que isso, hoje vamos pagar mais 700 mil pessoas. Então, a cada dia que passa, menos pessoas faltam para serem pagas. Serão menos ainda amanhã, na quinta-feira, e menos ainda na sexta. Lembrando que abriremos no sábado com mais de 2.000 agências. Então, a cada dia, menos pessoas, não há necessidade de se chegar de madrugada. Mostramos aqui 14 páginas, 28 agências. Temos centenas, milhares de exemplos. Mas é muito importante essa participação da imprensa e, por favor, nos informe as agências e nós faremos, sim. Eu vou pedir diretamente ao vice-presidente para olhar, e muitas vezes ele mesmo vai pessoalmente, porque não é o que está acontecendo pela nossa percepção, e certamente iremos ajudar, iremos ver se nas agências que, porventura, e de novo, não estou dizendo que não tem, porque 4.200 agências, certamente em algumas nós ainda temos mais filas, mas nós focaremos, colocaremos mais gente, porque inclusive temos 3.000 voluntários que estavam em home office e que vieram nessa semana ajudar ao resto da rede. Muito obrigado. Obrigada. A Poliana Bretas, do Extra, do grupo Infoglobo, coloca o seguinte: hoje começa algum pagamento para as pessoas que não conseguiram a primeira parcela do auxílio? O senhor até começou a comentar sobre isso. Precisamos receber da Dataprev, do Ministério da Cidadania, o lote. Então, de uma maneira bem simplificada, como é que ficou organizada essa estrutura de pagamento? A Caixa, para as pessoas, os informais, os microempreendedores individuais, ou seja, aquela parcela da população que está recebendo, que não estava em nenhuma base de dados, nós criamos aquele aplicativo que é o auxílio emergencial, que com 77 milhões de pessoas que o aplicativo, e estas pessoas se cadastraram. Do total, nós temos 51 milhões, entre elas, da família e do cadastro único, que recebeu a pessoa, família, do cadastro único, elas já tinham uma base de dados que foi analisada pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Então, para ser objetivo,
A Caixa se aplicará a todas as pessoas fora do cadastro único. Por quê? Porque a base do cadastro único, há vários anos, já é utilizada pelo governo federal para realizar políticas sociais. Então, esta parte de receber as informações é da Caixa. A parte de análise das informações, de verificar se as pessoas cumprem os requisitos da lei, está com a Dataprévia e o Ministério da Cidadania. Então, nós recebemos de volta, são aqueles 26 milhões que foram negados e os 12 milhões que foram dados inconclusivos. Nós ainda não recebemos nenhum desses que tinham dados inconclusivos. Então, nós estamos ainda para receber um outro lote. E quando termos, normalmente pagamos em até 48 horas dos dias úteis. Então, objetivamente, vamos pagar com até 2 dias úteis após o resultado. A Jaqueline Fará, da Rede Tiradentes de Manaus, no Amazonas. Em Manaus, as filas nas portas das agências são quilométricas e sem nenhuma proteção às pessoas, e com uma demora que leva horas para o atendimento. Como se pretende solucionar ou amenizar a situação para evitar aglomerações, como tem ocorrido diariamente? Para o pagamento da segunda parcela, já se tem algo planejado para evitar aglomerações? O que nós temos 5 operações via ônibus, via caminhões. Então, nós estamos direcionando, discutindo para direcionar um desses caminhões uma semana em cada cidade. Falamos também uma redução no pagamento. Então, essa redução no pagamento das filas pelo Brasil inteiro, eu entendo que também aconteceu em Manaus. De novo, isso é pelo Brasil inteiro, nós temos esse feedback. Então, de uma maneira objetiva, há uma redução das filas no Brasil inteiro. Nós temos o ônibus para poder ajudar o caminhão, e vamos focar. Eu vou falar de novo com o vice-presidente, vamos olhar no detalhe, mas temos muitas vezes distâncias muito grandes. Nós tivemos um caso de um dos funcionários ter contraído o coronavírus, e a gente fechou, por exemplo, uma agência que fica numa cidade a 10, 15 horas de barco de Manaus. Então, nós já estamos operacionalizando para abrir amanhã de manhã, depois da agência também passar por uma desinfecção. O que acontece? Como nós falamos, o Brasil é um continente, um país continental. E o que a gente quer é exatamente ouvir esse feedback de vocês, e o que eu posso dizer é que, saindo aqui desse call, eu já vou conversar especificamente sobre esse ponto, porque toda a informação que eu tenho, fora as visitas que eu faço, é que houve, pelo Brasil inteiro, uma redução ou uma eliminação das filas, em especial a partir das 10 horas da manhã. Agora o Matheus Ferreira, da Rádio Medianeira de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Pessoas que receberem o auxílio, tá? O benefício. Eu não consegui te ouvir, me desculpa. Se você puder repetir. Vou repetir. Essa pergunta é da Rádio Medianeira de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. É o Matheus Ferreira, o jornalista. Ele coloca o seguinte: pessoas que receberem o auxílio, o valor que não for movimentado nem sacado fica acumulado conforme o benefício for sendo pago? Quer dizer, aqueles casos que não fizerem saque, o que acontece, né, com o dinheiro? Sim, ótima pergunta. O dinheiro é da pessoa. Então, se ela não utilizar, vai ser acumulado. Então, primeiro ponto: o dinheiro é do brasileiro, é de quem recebeu o benefício, é dele. Se ele utilizou para pagar a conta, para fazer a transferência. Se ele não utilizar, fica com ele. Aqui também é um ponto importante, uma dúvida
eu sempre coloco esse ponto. Quem eventualmente for cadastrado, cadastro verificado e aprovado após o pagamento da primeira parcela, ou seja, agora, terá direito às 3 parcelas. Todos os brasileiros contemplados receberão 3 parcelas. Isso é um fato. Então, de uma maneira objetiva, quem receber, o dinheiro é dele, da pessoa. Se usar, se não usar, o dinheiro continua depositado na conta. Então, isso é claríssimo, é um direito do cidadão que for aprovado. Muito obrigado. Se não utilizar em 90 dias, será devolvido. Então, o que a gente tem é o seguinte, então, em 90 dias, em até 90 dias, se esse dinheiro não for utilizado, será devolvido para o governo. Então, o que pode acontecer? Ou a pessoa utiliza, ou ela pode fazer também uma transferência para uma outra conta, se ela tiver mais. Agora, nesse intervalo de 90 dias, o dinheiro fica depositado na conta à disposição do beneficiário. Ok, presidente. Eu quero agradecer a participação dos jornalistas, dos cidadãos em geral que estão nos acompanhando, e amanhã tem mais, né? Boa tarde. Tem, mas amanhã certamente vamos ter um volume ainda menor de pagamentos, porque a cada dia que nós vamos pagando, tem menos pessoas claramente que ainda não receberam os benefícios. Então, hoje foi um dia importante, porque nós tivemos na segunda e na terça-feira mais de 1 milhão de pessoas que receberam via o aplicativo Caixa Tem. Hoje nós já temos mais de 500 mil, devemos chegar a 700 mil. Então, entendemos que na quinta e na sexta-feira esse número será menor. E mesmo hoje, com provavelmente 700 mil pessoas recebendo pelo aplicativo, na grande maioria das agências, até às 10 horas da manhã já não havia mais filas do lado de fora. Então, isso demonstra que a eficiência está ótima. Agora, o que a gente quer pedir? Reforçar a eficiência desse aplicativo e na parte operacional nossa. Mas o que eu quero reforçar? Eu quero reforçar para que as pessoas não cheguem de madrugada. Porque se houver, não há necessidade de chegar de madrugada, e se houver ainda algumas localidades, que por favor também nos coloquem, que nós vamos agilizar, colocar mais pessoas, porque o objetivo é o atendimento à população. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. Obrigada a você que nos acompanhou. A nossa transmissão encerra por aqui.